Olá, eu sou Desirê Penhalma, subsecretária de Empreendedorismo e Geração de Renda da Secretaria de Comércio, Indústria e Serviços do Governo do Estado de Goiás. Eu vim apresentar para vocês aqui hoje a Juventude Empreendedora, que é um programa que foi idealizado no plano de governo do Dr. Ronaldo Caiado e que a gente traz para vocês, para apresentar para vocês, Juventude Empreendedora, o que o governo do estado tem para oferecer para vocês. Em primeiro lugar, a gente vai aqui apresentar um pouco do programa, mas antes disso, a gente quer falar um pouco das motivações. Qual foi o propósito que a gente teve para poder planejar esse programa para vocês? Então vamos lá. Primeira coisa, dinheiro não é tudo. Então vamos ler aqui, que eu vou falando devagarzinho cada um desses temas. Por que dinheiro não é tudo? Porque a gente tem que pensar que, às vezes, a experiência que a gente tem durante o período da faculdade é muito mais importante do que necessariamente você ir lá, pegar um conteúdo e ir embora para casa. É importante também a gente pensar que, na faculdade, você vai ter o início da sua jornada profissional. Também, a parte de baixo aqui, ó, networking e marketing pessoal. É onde você vai conhecer pessoas e você vai mostrar quem você é, qual que é aquela pessoa que você quer que as pessoas conheçam do melhor que você tem para apresentar para elas. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Vocês já leram mais ou menos esses tópicos aqui? Eu mostrei para vocês que a gente está querendo mostrar que, no fundo, o nosso interesse, a nossa intenção é despertar em vocês essa experiência para que cada um de vocês possam questionar qual que é o propósito de eu estar aqui fazendo faculdade, qual é o meu propósito de vida, qual que é o legado que eu quero deixar. E principalmente qual é a forma que eu vou fazer para impor respeito entre as pessoas que trabalham comigo agora e que futuramente também, sendo meu colega hoje, amanhã vai ser meu colega também de profissão. E aí, vamos voltar aqui só para terminar de ler. Então, resumindo, menos teoria e mais prática é o seu nosso objetivo. E no final, como eu já disse, qual que é o propósito, o legado e o respeito que você quer deixar na sociedade. Então, afinal, para que serve a universidade? Algumas pessoas vão dizer que é para a universidade que você vai quando você quer ter um diploma que vai te dar uma credencial para um trabalho profissional, mas não somente isso. É principalmente dentro da faculdade onde você vai encontrar os seus colegas. Aqui o próximo slide. Procure na universidade o seu Dream Team. Dream Team em inglês significa time dos sonhos. O que significa isso? A gente trouxe isso para cá para poder mostrar para vocês a importância das pessoas que você convive durante a faculdade. Porque às vezes você esquece que enquanto você está ali estudando com um colega, no futuro ele vai ser uma pessoa que pode ser seu chefe, ele pode ser um funcionário seu, ou pode ser algum colega que vai te sugerir uma vaga de emprego, quem sabe. Mas para que você possa ter a oportunidade de se mostrar como um bom profissional no futuro, é importante que você se questione também como você está descobrindo isso durante o período da faculdade. Olha só, comporte-se como o profissional que você quer ser. Lembra que eu falei no slide anterior sobre o networking profissional ser quem você quer mostrar que você é para as pessoas? Então é exatamente isso. Ajude as pessoas do seu grupo a se tornarem melhores profissionais. Isso é outro interesse muito grande que a gente também tem, que você se desperte durante a faculdade. Estabeleça relações de qualidade. E é a frase aqui de baixo que fala bastante sobre o que a gente acaba vivendo na vida corriqueira. Eu compro de quem eu confio em quem eu conheço. E como eu falei para vocês, da mesma forma, quando você tem a oportunidade de trabalho. Às vezes você pensa, eu vou contratar uma pessoa que eu conheço ou uma pessoa que eu não conheço. Então isso é importante também. Tudo isso a gente está trazendo para que vocês se questionem. E aí, como é que eu estou me comportando no período universitário? Será que eu estou conhecendo pessoas, eu estou mostrando para elas o melhor que eu realmente sou, descobrindo o meu potencial para o melhor que eu posso ser também como profissional? Então, por isso, a gente trouxe aqui para vocês a apresentação da Juventude Empreendedora. Olha só, quais são as oportunidades que você tem durante a faculdade no ensino superior? Você pode ter oportunidade de estágio, você pode almejar ter uma iniciação científica, para futuramente você ser um pesquisador ou professor, você pode almejar buscar um bom emprego ou você pode ser também um empreendedor. E é aí que entra a Juventude Empreendedora. Quando você quer ser empreendedor, me conta o que você vai fazer na faculdade para descobrir isso.
Então, é exatamente por isso que a gente está aqui mostrando para vocês esse programa, que é a Juventude Empreendedora. Lembrando, dinheiro não é tudo. Você precisa entender também, tem uma coisa que eu esqueci, que eu achei bom ter colocado esse slide aqui para te mostrar. Lembra que quando você vai pensar na sua vida profissional, você primeiro precisa aprender para depois você oferecer valor. Aquele que tem valor para oferecer, em primeiro lugar, ele gera valor. E já parou a pensar que durante o período que você está na faculdade, você está pagando, às vezes as pessoas estão numa universidade particular, elas estão pagando para aprender. Mas quando você entra no mercado de trabalho, muitas vezes aquela pessoa vai estar te ensinando e aí você pode não estar ganhando dinheiro com isso. Mas você pode aproveitar essas oportunidades, ainda que sejam, como a gente estava mostrando aqui, nem que seja no estágio, ou nem que seja na oportunidade que você tem de ajudar algum professor ou pesquisador, no projeto de iniciação científica dele, você já vai estar aprendendo para a sua vida profissional. E quando você vai ser um empreendedor, o que você faz? Você entra numa empresa júnior. Mas o que é empresa júnior? Aguarde, a gente já vai contar para vocês. A outra coisa que eu também quero compartilhar com vocês é que o ensino superior também não significa que você vai conseguir imediatamente um emprego. Olha só, 66% dos universitários que entram na universidade, elas buscam a universidade para conseguir um emprego melhor. Mas é só para isso que serve a universidade? E se não é, para que serve a universidade então? Agora o negócio começou a apertar, né? Será que vai ter vaga de emprego para todo mundo? E quem é que, afinal de contas, vai empregar tanta gente assim? Então, é por isso que a gente está mostrando para vocês essa outra oportunidade, que é de você, dentro da sua faculdade, já ter uma experiência como se você fosse dono de uma empresa, como de fato vai ser, sendo dono ou sócio de uma empresa júnior. Calma que vocês vão ainda gostar muito. Vem cá para a gente entender um pouquinho. Quais são as vantagens para participar de uma empresa júnior? Bom, você vai despertar a sua liderança e a liderança de outras pessoas. Você pode ter também uma visão de negócios ainda no período de faculdade. Você pode aprender a ter a prática de gerir e executar projetos. E também você pode ter uma prática de mercado. Qual que é o ponto que a gente quer trazer aqui? Acho que você deve ter percebido. A faculdade, de fato, ela não vai te dar tudo pronto, assim como você espera. Quando você entra na faculdade, é que você vai começar a perceber que o seu futuro profissional depende exclusivamente de você. E aí, quando a gente percebe que entrando numa empresa júnior, você tem a possibilidade de ter uma experiência como se você realmente já tivesse uma empresa, estivesse no mercado de trabalho, você está ali tendo a experiência, mas, obviamente, você pode errar muito mais que se fosse na vida real ali, com seu dinheiro investido, com sócios e tendo essa responsabilidade de você trabalhar sozinho por conta própria. Então, a gente quer fazer com que você tenha essa experiência e se desperte, tanto para se descobrir como empreendedor, quanto também para ter essa perspectiva de buscar soluções para os problemas que existem no mercado. Bom, como é que funciona a Juventude Empreendedora, afinal de contas? Está todo mundo aqui curioso, né? A gente tem a parceria do Governo do Estado, através da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços, com a Goiás Júnior, que é a Federação Goiana de Empresas Juniores. E aí, juntos, esse convênio que a gente firmou traz esse programa que eu estou aqui mostrando para vocês, todo o valor que a gente está querendo gerar, que é a Juventude Empreendedora. E como é que funciona especificamente o programa? Vamos lá. Primeiro, vocês vão entender como é que faz o planejamento estratégico de uma empresa, vocês vão ter a oportunidade de gerir pessoas e entender mais de marketing pessoal, quem é você e como é que você, vamos dizer assim, entre aspas, se vende para as pessoas que você se relaciona e no mercado de trabalho, enfim. Networking, como a gente já citou no começo, networking é a rede de contatos, né, das pessoas que você conhece ali. E direcionamentos para a abertura de uma empresa júnior. Então, é esse o programa. Você vai entender como é que ele funciona. Deixa eu voltar aqui. Você vai entender como é que funciona uma empresa júnior. Você vai ter a oportunidade de criá-la na prática mesmo e somar aí com as pessoas que você conhece, que a gente comentou mais cedo sobre o seu time dos sonhos, o seu Dream Team, para você, junto com seus colegas,
ter uma empresa de verdade e poder ter essa experiência ainda durante a faculdade. E quem é que vai ajudar vocês a desenvolver isso é a Goiás Júnior. Então, agora a gente vai convidar aqui a Carol Peixoto para poder apresentar para vocês especificamente como é que funciona o trabalho da Goiás Júnior. Mas desde já eu quero deixar o meu abraço e parabenizar o interesse de vocês em buscar ser pessoas melhores. Com certeza, com essa intenção, a gente vai ter um mundo muito melhor. Um grande abraço! Eu sou a Carol Peixoto e atualmente eu estou como presidente da Federação Goiana de Empresas Juniores e eu vim aqui falar um pouquinho mais sobre as empresas juniores e sobre o que norteia a gente, né, que é o Movimento Empresa Júnior. E aí, para a gente entender mais sobre o Movimento Empresa Júnior, a gente tem que entender qual que é o propósito de tudo isso, né? Por que a gente faz isso todos os dias? Por que de fato a gente está dentro da universidade empreendendo, né, essa mudança? E aí, a gente luta e trabalha todos os dias para construir um Brasil empreendedor. E aí, como que a gente constrói esse Brasil empreendedor, né? A gente constrói o Brasil empreendedor uma vez que ele vai ser mais educador, mais ético, mais colaborativo e mais competitivo. Um Brasil mais educador, ele vai empoderar as pessoas a empreenderem as mudanças necessárias. Mais ético, ele é mais comprometido e transparente com a verdade. Um Brasil mais educador, ele empodera as pessoas a realizarem as mudanças necessárias. Mais ético, ele é mais comprometido e transparente com a verdade. Mais colaborativo, os atores, né, as pessoas envolvidas, elas vão estar integradas para, de fato, realizarem essas mudanças e essas transformações. E um Brasil mais competitivo, ele vai ter empresas melhores, ele vai ter governos melhores e vão ter universidades melhores. E aí, como que tudo isso acontece, né? E tudo isso vai acontecer por meio da vivência empresarial, que vai, de fato, proporcionar essa mudança, que vai proporcionar essa transformação no nosso país. E aí, o que é uma empresa júnior, né? Ali atrás a Desirê falou muito de o que a gente ganha, né? Quais são as vantagens de participar de uma empresa júnior, qual que é a experiência que a gente vai adquirir, como que nós vamos nos tornar pessoas profissionais melhores, mas a gente precisa entender como que se caracteriza, né, uma empresa júnior. E uma empresa júnior é uma associação sem fins lucrativos, que é formada por estudantes de graduação de um ou mais cursos. E aí, o que a gente realiza, de fato, dentro da empresa júnior? O nosso objetivo maior é levar a teoria para a prática, e isso acontece por meio da resolução de projetos, né, de consultoria e assessoria para pequenos empreendedores, grandes empreendedores ou potenciais empreendedores. E aí, por fim, né, para diferenciar uma empresa júnior de uma empresa normal, né, a gente tem a Lei 13.267, que foi sancionada em 2016, a lei federal, e ela regulamenta a nossa atuação e nos diferencia de uma empresa normal, uma empresa limitada, uma vez que nós somos uma associação. E aí, falando um pouquinho mais sobre o movimento Empresa Júnior, né? Não é algo que surgiu hoje, não é algo que surgiu ontem ou ano passado, mas surgiu em 1967, na França, em que os estudantes já tinham essa necessidade, esse inconformismo de levar a teoria para a prática, e aí eles criaram a primeira Empresa Júnior. De lá para cá, né, o movimento ele cresceu bastante, e ele só foi chegar ao Brasil em 1988, e aí, desde 88 para cá, o movimento vem crescendo bastante, vem se consolidando bastante, tanto que hoje o Brasil é o país que tem o maior número de empresas juniores, né? Hoje nós temos aí mais de 1.100 empresas juniores federadas, só aqui no Brasil, né? Uma vez que, por exemplo, na Confederação Europeia tem aproximadamente 300. Então, assim, a gente vê que nós brasileiros, nós universitários, de fato, estamos aí tentando, lutando todos os dias para empreender dentro das nossas universidades. E aí, por fim, né, em 2003, foi criada a Confederação Brasileira de Empresas Juniores, que é o órgão máximo, né, das empresas juniores, uma vez que ela auxilia e dá suporte para todas as federações. E aí, o que são as federações, né? Hoje a gente tem 27 federações espalhadas pelo país, uma em cada estado, e uma delas é a Goiás Júnior, que é a Federação Goiana de Empresas Juniores, e o nosso objetivo é fomentar e desenvolver o movimento Empresa Júnior aqui no nosso estado. Nós damos suporte, programas para que, de fato, elas se fundem e se desenvolvam. E aí, por fim, nós também garantimos essa conexão com o ecossistema, né? Uma vez que nós estamos ali integrando as instituições de ensino superior,
o governo e o mercado, né? As empresas que estão aí prontas para nos receber, para nos atender também. A gente se denomina também como semeadores de IPs. Uma coisa que é muito característica aqui no nosso estado, né, são IPs, né, de todas as cores que representam Goiás e representam o Cerrado, né? E por que que nós somos semeadores de IPs? Porque o IP, mesmo na seca, mesmo quando está tudo escasso, quando está tudo seco, o IP está florescendo. E assim como o IP, o Movimento Empresa Júnior, ele também floresce perante as dificuldades e as adversidades. E aí, para falar um pouquinho mais sobre como que a gente pode estar abrindo uma empresa júnior, como que é esse processo de fundação, eu vou chamar o Pedro Parlandi, que é o nosso diretor, o atual diretor de expansão e regulamentação da Goiás Júnior. Olá, eu sou o Pedro Parlandi, sou o atual diretor de expansão e regulamentação da Goiás Júnior e estou aqui para apresentar para vocês o processo para construir a sua empresa júnior, né? A primeira etapa ela é caracterizada pela manifestação de interesse, dividida em 3 tópicos: alinhamento aos ideais do movimento Empresa Júnior, conhecimento dos fundamentos e objetivos da empresa júnior e o processo de benchmarking. Como apresentado anteriormente pela Carol, o Movimento Empresa Júnior tem um propósito, ele é baseado em valores e esse grupo de estudantes precisa estar alinhado a isso e é necessário também que os estudantes estejam bem engajados porque é um processo que demanda esforço por parte dos estudantes e o estudante ele é protagonista ao longo de todo o processo. Depois é necessário que a gente conheça os fundamentos e objetivos da empresa júnior para que a partir disso a gente consiga posicionar a nossa marca perante o mercado e quais são seus serviços, as atividades que a gente vai estar realizando para que a gente consiga se consolidar enquanto empresa e trazer visibilidade para a marca. E, por último, mas não menos importante, é o benchmarking, que ele é caracterizado por um processo de amadurecimento da sua ideia, onde você vai consultar outras empresas juniores de áreas afins à sua para que você consiga amadurecer a sua ideia e dar continuidade no processo. Feita essa primeira etapa, a gente parte agora para a parte de definições iniciais. Ela é caracterizada pelo debate sobre questões estratégicas da empresa júnior, onde a gente vai definir a parte de gestão da empresa, organograma, serviços que a empresa júnior vai prestar para a sociedade e também missão, visão e valores que nortearão a empresa júnior. E eu queria chamar a atenção para a importância de se definir com clareza a missão, visão e os valores que nortearão a sua empresa júnior, uma vez que a missão é como você se posiciona perante a sociedade, a visão é uma imagem projetada de onde você quer chegar com a sua empresa júnior e, por fim, os valores são as crenças que nortearão as ações e tomadas de decisões da sua empresa júnior. E muitos clientes, quando vão escolher uma empresa, eles buscam empresas que tenham sua missão, visão e valores alinhados aos seus propósitos pessoais. Agora, falando um pouco da organização da empresa, ela se dá em 3 tópicos principais. Primeiro é a constituição do estatuto e do regimento interno, a elaboração de manuais internos e a definição do organograma. O estatuto ele vai ser apresentado posteriormente, mas ele refere-se ao documento que vai definir as diretrizes de funcionamento da sua empresa, enquanto o regimento interno ele vai listar, ele vai definir quais são as atividades que a sua empresa realiza, enquanto os manuais internos eles vão servir para descrever os processos internos da empresa que devem ser realizados para que se alcancem essas atividades descritas no regimento e ele também vai ser responsável pela gestão de informação da empresa, uma vez que é extremamente importante que a gente mantenha registrado para as gerações futuras como se deu o processo de criação e desenvolvimento da nossa empresa júnior. E por fim, eu vou fazer a definição do organograma, onde eu vou definir responsáveis por cada área para correr atrás dessas responsabilidades e garantir que o processo de criação dessa empresa júnior seja um processo sustentável. Depois, a gente entra na parte de relacionamento com a instituição de ensino superior. Quando eu olho para o relacionamento com a instituição de ensino superior, é importante que a instituição de ensino seja favorável à criação da empresa júnior e também que esteja um alinhamento de ideologias entre a empresa júnior e a instituição de ensino, né? E aí, 3 tópicos são importantes a se destacar aqui. O primeiro, relacionado ao funcionamento nas dependências da instituição de ensino. Então, a empresa utiliza de toda a infraestrutura disponibilizada pela instituição e, a partir disso, é preciso que eu mostre para a minha instituição de ensino qual é o valor que vai ser agregado a ela com a criação da minha empresa júnior, né? Então, como ela contribui na formação do meu estudante, como ela contribui para promover a marca da minha instituição de ensino, para que, a partir disso, eu consiga apoio e consiga a definição de professores orientadores que vão ser responsáveis por todo o suporte ao longo da execução de produtos e serviços da
empresa júnior. E agora, por fim, a última etapa, ela vai ser caracterizada pela parte de regularização da empresa júnior, que são os aspectos legais. Então, essa etapa é caracterizada pela escolha do nome, redação do estatuto, convocação de Assembleia Geral, aprovação na unidade acadêmica, registro em cartório e posterior abertura do CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Para a escolha do nome da sua empresa júnior, o primeiro passo é consultar o Registro Civil de Pessoas Jurídicas para identificar se o nome sugerido já está sendo utilizado por alguma outra empresa. Como apresentado anteriormente, a empresa júnior é uma associação civil sem fins lucrativos, portanto, o aspecto legal que regulamenta a sua fundação é o registro do estatuto no órgão responsável. Então, esse estatuto ele deve seguir as diretrizes previstas no Código Civil Brasileiro e também no Código de Ética do Movimento Empresa Júnior e na Lei das Empresas Juniores apresentada anteriormente pela Carol. É importante também que após a redação desse estatuto seja convocada uma Assembleia Geral, onde essa Assembleia será convocada através de estatuto, o qual deve constar data, local e proposta de estatuto, para que a partir disso seja feita uma deliberação por parte dos acadêmicos que compõem a empresa júnior e após a aprovação dos alunos, esses documentos devem ser levados para aprovação na unidade acadêmica, onde a partir disso vão se definir o regimento interno da instituição, no qual vão ser estabelecidas as diretrizes para funcionamento dessa empresa júnior, que ela seja reconhecida como parte da instituição. E por fim, após registro em cartório, eu vou levar essa documentação para registro na Receita Federal, que corresponde à etapa de abertura do meu CNPJ ou do meu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que é o documento que garante segurança jurídica para que a empresa possa se posicionar perante as partes interessadas. Entende-se, nesse caso, como partes interessadas clientes e potenciais parceiros da minha empresa júnior. Então, isso era tudo que eu tinha para passar para vocês a respeito do processo de fundação de uma empresa júnior, e eu agradeço e me coloco à disposição em nome da Goiás Júnior para tirar possíveis e eventuais dúvidas que vocês tenham, e qualquer dúvida nos procure nas nossas redes sociais que vão estar na descrição do vídeo.